O Ministério Público do Trabalho da Paraíba está fazendo uma campanha alertando para os casos de trabalho escravo. A gente vai conversar ao vivo com a Ana Beatriz Rocha, que tem mais informações. Bia, com você. Oi, Denise. Essa campanha que começou em julho, por causa da data de combate ao trabalho análogo à escravidão que aconteceu no último domingo, vai se estender para agosto. O Ministério Público do Trabalho vai continuar realizando várias ações nesse sentido. E a gente tem números de 2022 de que 26 trabalhadores paraibanos foram resgatados de trabalhos análogos à escravidão. E se a gente pegar um dado por mês, por exemplo, a cada 30 dias, 2 paraibanos são resgatados de condições como essa. Então, a gente vai conversar com Marcela Asfora, que é a procuradora do Ministério Público do Trabalho. Procuradora, eu queria começar perguntando, o que é que se caracteriza um trabalho escravo, para que o pessoal de casa possa entender direitinho. Bom dia. Bom dia. É importante que as pessoas saibam que a exploração do trabalho em condições análogas à escravidão é um crime, está previsto no Código Penal. E ele se caracteriza em algumas situações, em especial quando a gente verifica que nenhuma condição de dignidade é concedida àquele trabalhador. Então, em situações em que o trabalhador ele está submetido a um trabalho forçado, ou seja, ele não pode romper aquele vínculo de emprego, seja porque ele tem uma vigilância ostensiva ou mesmo velada, mas ele sabe que ele é ameaçado a sua integridade física se ele sair daquele emprego, seja por retenção de documentos que acontecem em várias situações, em especial os paraibanos, quando eles saem daqui do estado da Paraíba e são aliciados para trabalhar em outro local, ou seja, eles saem enganados. Eles acreditam que tem uma proposta de emprego bom, de emprego decente, que vão mudar de vida, e quando chegam lá se deparam com uma situação completamente diferente. Ou então, quando essa ruptura do contrato de trabalho ela é inviabilizada em razão de dívidas. E essas dívidas, elas são muitas vezes realizadas em razão de situações irregulares. Então, eles saem daqui com promessas de que o transporte ele é concedido, de que a alimentação vai ser concedida, a hospedagem vai ser concedida, e lá tudo isso é cobrado, além dos equipamentos para a realização do trabalho, equipamentos de proteção individual, quando são concedidos, eles são cobrados. Então, são situações em que há caracterização do trabalho em condição análoga de escravo. Além de situações em que a gente verifica jornadas extenuantes, ou seja, exaustivas, que realmente pode causar prejuízo ao trabalhador, porque os repousos eles não são concedidos, e também em situações de trabalho degradante. Aquela situação em que nas condições mínimas de trabalho elas são negadas, seja de higiene, seja para a segurança ou saúde do trabalhador. Então, são situações em que o trabalho ele apresenta riscos, os equipamentos de proteção não são concedidos, água potável não é concedida, instalações sanitárias não existem, os alojamentos são extremamente precários. Então, quando a gente encontra situações em que os trabalhadores estão submetidas a uma ou a todas essas situações, pode ser caracterizado o trabalho em condição análoga de escravo. A gente tem entrado ao vivo falando sobre os dados, de 26 casos de paraibanos resgatados em 2022, tem dados nacionais também de 8 pessoas resgatadas a cada 24 horas, e a pergunta que fica é como é que vocês chegam a esses números? A identificação desse tipo de violação é sempre feita através de denúncias ou de investigações que vocês fazem de longo prazo? Em regra, através de denúncias que chegam ao Ministério Público do Trabalho. Por isso a importância dessas campanhas. É para ter visibilidade, essa situação sair da invisibilidade, para que as pessoas tenham conhecimento do que é a situação do trabalho escravo. Porque às vezes elas estão submetidas a essa situação e não sabem que estão sendo vítimas de um crime. Então, essas campanhas a gente tenta realmente, e é importante a imprensa nesse momento, para que as pessoas saibam e para que elas sejam multiplicadores, porque às vezes não está acontecendo com elas, mas ela conhece um parente, um vizinho, e além disso, para quem sabendo, as pessoas não sejam mais vítimas. Desconfie dessas promessas, em especial na Paraíba, em que a gente encontra realmente as situações maiores de pessoas que vêm aqui, recrutam, aliciam sobre faltas, sobre promessas, levam para outros estados, e quando chegam lá, os trabalhadores paraibanos se encontram em situação completamente diferente do que foi prometido, em uma situação de condição de trabalho análoga de escravo. Procuradora, muito obrigada pelas informações. Eu vou dar as informações em relação à denúncia, aos canais que o pessoal pode fazer a denúncia. Olha, você pode acessar o Disque 100, que é o mais convencional, mas o Ministério Público do Trabalho também tem um WhatsApp, e ele é o 3612-3128.
3612-3128. É isso, Denise. E esses são os canais de denúncia. É importante a gente dizer que, por exemplo, entre 2002 e 2022, foram 584 paraibanos resgatados de condições análogas à escravidão de trabalho e existe um perfil muito bem estabelecido, porque 62% dessas pessoas geralmente estavam em trabalhos na agricultura e na pecuária, 56% dos resgatados da Paraíba são pardos e pretos e 30% são pessoas analfabetas. Então, entra naquele contexto que a procuradora explicou de promessas, muitas vezes, que são feitas a pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, reforçando o canal de denúncia, Disque 100 ou 3612-3128. 3612-3128 é o WhatsApp do Ministério Público do Trabalho. Eu volto com você. Situação, que estigma, né? Na agricultura, na pecuária, pessoas pardas ou pretas e ainda analfabetas. Vamos continuar acompanhando, então. Obrigada, Bia.